Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria trazer uma reflexão para vocês. Foi um texto que eu li recentemente e achei muito interessante a postura de um dos reis mais conhecidos na história de Israel e na história bíblica. Esse homem é Davi. Davi, não por acaso, é o antecessor do Cristo segundo a carne, o Messias, o Redentor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, me chamaram a atenção duas coisas aqui nesse texto que eu li, e eu quero trazer para vocês sobre a coragem e o encorajamento de Davi. Vocês devem já ter lido essa história sobre Golias, um guerreiro, era de Gate, a cidade de Gate, e ele era um homem que chegou desafiando o exército de Israel. Quem governava Israel na época era Saul. Davi era um moço jovem, inexperiente na batalha, e ele tinha 3 irmãos, e enfim, se formou lá as fileiras. Imagina aqueles filmes tipo 300, tipo Senhor dos Anéis, aquelas fileiras ali, assim, enormes, aqueles exércitos numerosos, um de frente para o outro, todo mundo com lança, espada, escudo, armadura, ali só tinindo, esperando a hora de alguém dizer assim, vamos avançar. Assim estavam os dois exércitos, os filisteus e os israelitas. E é interessante nessa história que Davi, ele era um pastor de ovelhas. Um dos irmãos de Davi estava lá no exército, no fronte de batalha, e Davi apareceu lá e disse que saiu do exército dos filisteus aquele homem enorme, né? Mais de uns 3 metros, mais de 3 metros de altura, era Golias. Eu vou ler aqui só alguns versículos para a gente conhecer um pouquinho dessa história. Abram 1 Samuel, que é livro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Todos acharam aí? Vou ler o versículo 20. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Jessé era o pai de Davi. Chegou ao acampamento quando o exército estava saindo em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os judeus estavam chamando, os filisteus. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. 22. Davi, deixando a carga que trouxera com o guarda da bagagem, correu para a frente de batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem, porque Jessé, ele já estava velho e queria saber dos irmãos de Davi que estavam lá no exército, na luta, na peleja. E aí mandou Davi levar uns pães, uns grãos tostados, queijo, para poder alimentar o exército e perguntar como é que estavam os irmãos dele lá. E aí foi Davi com esse material todo, esses suprimentos todos lá para o fronte de batalha. Estando Davi ainda a falar com eles, versículo 23, veio subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu, porque ele estava insultando o exército de Israel, falando um monte de coisa contra eles, que eles queria que tivesse gente ali, que fosse homem, em outras palavras, em nossa linguagem, fosse homem para enfrentar. E aí, no versículo 24, quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei, está falando de Saul, o rei o cumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Bom, o povo de Israel tinha uma promessa de Saul, que era o versículo 25. A promessa é que quem subisse e matasse esse filisteu, Saul daria grandes riquezas e daria ainda a filha dele. Aí Davi chega lá e perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, estava do lado de cada batalha: que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? É uma pergunta. Primeiro ele pergunta: que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? No 25, o povo de Israel tem uma promessa, uma expectativa, digamos assim,
pela promessa de Saul. No 26, Davi traz a possibilidade, a pergunta de Davi é já numa possibilidade, não apenas a promessa do rei Saul, mas uma possibilidade, ou seja, isso pode acontecer, um homem matar esse homem filisteu. E aí ele prossegue dizendo: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha aí a coragem de Davi. Era moço, era o mais jovem dos irmãos, não tinha ido ainda ao campo de batalha, era apenas pastor de ovelhas, e ele ia para o palácio de Saul e voltava, ia e voltava, porque ele tinha cuidado das ovelhas do pai. Enquanto os irmãos dele eram treinados. Aí o povo, no 27, o povo repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Ou seja, repetiram a promessa que Saul fez. Mas Davi estava muito confiante em Deus, e foi naquela coragem que ele tinha, e pensou como uma possibilidade de ele mesmo matar aquele filisteu. Então a gente vê aqui, aí o irmão de Davi, quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Ou seja, ele pensou, você veio para cá só para assistir a guerra, para se divertir, né? Ver o circo pegar fogo para ter um momento de diversão. Eu sei o que você veio fazer. Disse Davi: que fiz eu agora? Nem posso nem fazer uma pergunta? Aí Davi se desviou do seu irmão, né? Então, no versículo 30, se desviou dele, falou a mesma coisa. Que coisa? O que ele falou lá em cima, no 26, perguntando o que farão ao homem que matar o filisteu, e dizendo quem era aquele incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Davi estava espalhando essa fala no exército dele, perguntando o que fariam a quem matasse o filisteu, e dizendo quem era aquele incircunciso filisteu que estava afrontando os exércitos do Deus vivo. Veja que Davi não falou: quem está afrontando aqui o povo de Israel? Quem está afrontando o exército de Saul? Não. Ele diz: quem está aqui afrontando o exército do Deus vivo? E isso Davi repetiu perante o exército. Eu vou pular agora para... Não, vou seguir, 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Primeiro eu falei da coragem de Davi. Agora, o encorajamento para mim de Davi começou quando ele começou a conversar com um e com o outro no exército, dizendo o que é que o rei faria que matasse, e empurrando o povo, sabe, dizendo assim: quem é esse incircunciso? Para o povo tomar coragem, para o povo saber que eles podiam enfrentar tanto o gigante quanto o exército dos filisteus. Davi estava ali, provocando, levantando o ânimo dos irmãos. E lá em seguida, vocês vão ver o que é que ele fala para o próprio rei Saul. Saul mandou chamar no 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O que ele está dizendo para Saul? Meu rei, não deixe ninguém ficar acovardado por causa desse gigante, não. Ele estava com coragem, estava encorajando o exército, indo um a um, ele falando e conversando, e ainda encorajando Saul, dizendo que o coração do povo não deveria desfalecer. E aí ele diz: o teu servo irá e pelejará contra ele. O resto da história, queridos, você já deve conhecer, que Davi mata Golias com uma pedra. Eu vou pular aqui. Vocês vão ver nessa história toda desse capítulo aqui, que ele conta: olha, eu saía para guardar as ovelhas do meu pai. Veio um urso, eu garrei na barba do urso, matei. Ou do leão. Veio um leão para arrebatar, eu garrei o urso, matei o urso, tirei a ovelha da boca do leão. Eu falei urso? Leão, gente. O leão. Depois veio o urso. Ele disse: não, eu tirei as ovelhas das garras do urso e da garra do leão. Então, quem é esse incircunciso que vai ficar aí afrontando os exércitos do Deus de Israel? Aí lá na frente você vê que Saul vai aprontar: não, vem, então, você vai para a guerra, você quer enfrentar o filisteu. Aí botou o próprio capacete, né, de Saul, ele tirou, botou em Davi, botou a armadura, espada, e Davi todo desajeitado, andando com aquelas coisas todas pesadas, não estava nem conseguindo andar direito. Ele disse: olha, tira isso aqui. Ele começou a tirar: não estou acostumado com isso não. Tirou tudo, aí só fez pegar um saco, uma tiracolo que ele usava, né,
e foi lá no rio, pegou umas pedras lisas, aquelas pedras redondinhas, aerodinâmicas para poder usar na funda, né? Ele não podia usar aquelas pedras muito quadradas e pontiagudas assim, sem essa aerodinâmica que ele precisava para lançar com a funda, que era tipo um estilingue. E aí ele pegou e foi, pegou 6 pedras e foi, ou 5 pedras do ribeiro e foi. Quando chegou lá na frente do filisteu, o que Davi faz? Ele diz aqui, ó, olha onde está a confiança de Davi. Versículo 45 desse mesmo capítulo 17. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, para Davi, foi uma afronta a Deus. Não foi só ao exército deles, mas a Deus. E isso ele comprou a briga e foi. E o Senhor era com ele, né? Obviamente. No versículo 49, Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com a funda a atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou. E aí o resto da história, que você pode ler nesse capítulo todo e ver toda essa história com detalhes, mas o que eu queria trazer era só isso, a coragem que Davi tinha, porque ele confiava no Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus da guerra, o Deus das batalhas. Ele fala isso aqui nesse texto, que o Deus que ele cria era o Deus das guerras. E o encorajamento dele, ele chegava lá no exército e falava para eles que aquele incircunciso não era nada, e falou para Saul também, para que o povo não se desfalecesse, não perdesse a coragem. Então ele tinha coragem e ele espalhava aquela coragem que ele tinha para que o povo tomasse, sabe, ânimo e enfrentasse, porque Deus já tinha entregado todos eles nas suas mãos. Para nós fica essa lição: nós precisamos ter coragem para enfrentar nossos gigantes, nossas dificuldades, nossas situações que podem parecer impossíveis de vencer, e ajudar nossos irmãos também que estiverem desfalecendo, que estiverem enfraquecendo. Coragem, irmãos. A batalha é do Senhor. A guerra não é nossa. Não somos nós que vamos pelejar. O mundo pode vir como for, mas nós vamos em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos a quem servimos. Que seja essa a nossa coragem e seja isso o nosso encorajamento para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que seja um resto de dia, não importa a hora que você assista, ricamente abençoado por Deus. Amém.